Gente, eu não tô acreditando até agora que meu filho de 2 anos fez isso. Ele saiu pra passear hoje cedo com a minha mãe e eu deixei ele levar a mochilinha preferida dele com alguns brinquedos dentro. Na hora que eles chegaram aqui em casa, a primeira coisa que ele fez foi ir pro quarto e guardar a mochila. Aí eu perguntei pra minha mãe, e aí, como é que foi o passeio? Ela falou, tudo bem, ele não desgrudou dessa mochila, até algumas crianças começaram a brincar com ele, de colocar alguns brinquedos dentro, tirar, colocar comida dentro e tirar. Aí eu pensei, bom, vou pegar a mochilinha então e limpar, porque às vezes tem alguma comida lá dentro, né? Aí eu fui pegar a mochilinha dele pra limpar e minha sogra me ligou bem na hora. Aí minha mãe falou assim, não, Cacau, pode deixar que eu limpo, fala com a sua sogra. Nessa hora, minha mãe dá um grito e começa a rir demais. E falou assim, Cacau, vem aqui pra você ver o que as crianças colocaram dentro da mochilinha do Davi. Na hora que eu olhei, eu falei, gente, e agora? O que eu faço? Ai, gente, parte 2 Instagram e TikTok. Se eu pudesse, eu tinha 10 filhos. Meu filho saiu com a minha mãe para passear e levou a mochilinha dele. Quando ele voltou, minha mãe foi limpar a mochilinha dele e aí a gente viu um porquinho da Índia lá dentro. Minha mãe achou que era um rato e gritou. Aí eu fui lá ver, eu falei, gente, de onde o meu filho tirou um porquinho da Índia? Aí minha mãe lembrou que enquanto eles estavam no parque, lá no shopping, eles colocavam coisas na mochilinha do Davi, tiravam. Aí eu ontem, com aquele rolo da mudança, tive que ir lá no shopping pra ver se alguém estava procurando o seu porquinho da Índia. E tinha uma mocinha de 7 anos com a mãe dela, explicando que tinha dado o porquinho da Índia pro Davi cuidar. Ai, gente, foi muito bonitinho. Mas aí a gente devolveu o porquinho. Inclusive, ele era muito fofo, porque ele ficou o tempo todo assim no colo do Davi. Agora o Davi, desde ontem, está pedindo um rato pra mim. Eu não sei porque me deu vontade de eu contar essa história e tem até o nome de uma pessoa envolvida, eu vou contar, foda. Na verdade eu não vou falar o nome, mas era meu ex-namorado, aquele arrombado. Não é o que eu estou agora, porque pra quem não sabe, eu voltei com ex. Cala a boca assim, que eu não é o que eu estou agora, trupe. Beleza, vamos lá. Eu namorava aquele filho de uma égua e eu era muito certinha e eu queria que ele fosse certinho também. Porém, ele era um maloqueiro. Filho de um puta maloqueiro. Eu gostava de um malandro. E ele fazia de tudo. Ele bebia, ele fumava, ele fazia meio mundo de coisa. Mas na minha cabeça ele era um príncipe. Ele era um menino assim perfeito. Ele não podia peidar, não podia. Ele era perfeito. E aí, um belo dia, ele subiu. Olha, rapaz, agora também era escrota, viu, velho? Ele subiu as escadas normalmente. Eu reparei que dentro da sua boca havia um chiclete. Se essa cena agora o menino não pode mastigar chiclete, não pode, porque não era normal. Não, eu não sou louca não, filha. Eu não sou louca. Repare. Ele nunca tinha subido aquelas escadas mastigando chiclete em quase 3 anos de namoro. Ele veio mastigando chiclete. Eu digo sim. História de quando meu ex-namorado ameaçou me matar e fechou a escola com uma ameaça de bomba. Então, eu e esse cara que vamos chamar de Paulo namoramos no ensino fundamental. Mas terminamos porque ele me traiu. E depois disso ele começou a namorar uma amiga minha que era do ensino médio. Ele sempre queria que ela procurasse um lugar da escola pra eles ficarem se beijando. Mas ela não se sentia confortável com isso. Então eu decidi pegar o telefone dela e esconder para que ela não pudesse sair com ele. O Paulo descobriu que eu tava com o telefone dela e veio falar comigo. Ele disse, me dá o telefone dela. E eu disse, não é o seu celular. Aí ele segurou forte no meu pulso e me ameaçou. Mais tarde, naquele dia, eu recebi um print que ele dizia que eu tive sorte que ele não estava com uma faca naquela hora, como ele sempre está. No dia seguinte, eu, a namorada do Paulo e alguns amigos fomos na diretoria mostrar os prints das mensagens que ele tinha mandado. E ele seguiu a gente, porque estávamos com a namorada dele. A direção da escola pediu pra gente escrever sobre o comportamento dele, mas disse que ele também precisava escrever sobre a parte dele da história. Então, depois que ele terminou de escrever o dele, ele virou pra minha amiga e ameaçou ela com uma faca. E foi assim que ele literalmente jogou tudo pro ar. Depois disso, ele saiu correndo do prédio e nós fomos até a diretoria. E a diretora disse que ela tinha acabado de chamar ele e ele simplesmente saiu correndo pela escola. E estava tudo bem até a terceira aula, onde fizeram a gente evacuar a escola inteira e eles nem nos disseram por quê. Só tivemos que esperar lá fora até segunda ordem. Quando tudo foi liberado, a direção nos informou que se tratava de uma ameaça de bomba. E todos acabaram descobrindo que foi o Paulo que tinha feito. Foi descoberto também que ele estava ameaçando as pessoas com uma substância desconhecida em um frasco que ele mantinha na mochila. Mas na verdade esse frasco não se passava de um produto de maquiagem. E não sabemos por que ele dizia ser uma bomba. E literalmente tudo foi noticiado no jornal da nossa cidade. Me sigam para mais histórias e me sigam no Insta para mais conteúdo. História de como eu e a minha prima quase fomos enterradas vivas. Quando eu tinha 5 anos e a minha prima tinha 7, a gente resolveu brincar de pique-esconde na rua com as crianças. E como na rua não tinha muito lugar para esconder, a gente resolveu entrar dentro do cemitério. Chegando lá, a gente foi seguindo as placas de onde falava que era cada lugar. E a gente já foi indo direto para a saída do cemitério. Só que a gente não encontrava a saída do cemitério. Até que a gente viu um homem fazendo covas. E a gente foi até ele para pedir informação. Chegando lá, minha prima perguntou para ele aonde ficava a saída. E ele virou pra gente e respondeu:
Quando eu era viva, eu sabia. Gente, sério, nessa hora eu fiquei parada, assim, estremeci o corpo inteiro. Foi quando a gente olhou e a gente viu que tinham 7 covas. E por incrível que pareça, éramos 7 crianças. Foi quando um amigo nosso que estava com a gente perguntou para quem eram essas covas. É para as 7 crianças que estão falando comigo. Na hora que ele falou isso, a gente saiu correndo, desesperado. E no desespero, nosso amigo acabou deixando o chinelo dele para trás. E o doido ainda queria ir atrás. Claro que não deixamos, né? Depois que a gente saiu de lá, a gente continuou brincando na rua, porque éramos crianças, né? Só que hoje em dia, sempre que eu encontro a minha prima e a gente tá juntas, a gente começa a ver uns vultos, como se fosse fantasma, sabe? E eu morro de medo de ficar acordado depois que todo mundo dorme, porque até o barulho da geladeira me faz ficar com medo. Gente, vou contar uma história pra vocês de anos e que só foi resolvida ontem no Natal. Eu tenho um tio que ele gosta muito de fazer aposta, né? E às vezes não cumpre aposta. Pra deixar claro, eu não tenho nada contra meu tio, tá? Eu gosto muito dele. Então, quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu era pequenininha, não lembro direito quantos anos eu tinha. Acho que eu tinha uns 10 anos de idade. Hoje eu tenho 19, com cara de 14, mas eu tenho 19. Então essa história já tem uns 9 anos por aí, vai fazer 10 anos essa história, hein? Voltando à história, quando eu tinha uns 10 anos, meu tio me pediu pra eu morder uma pimenta. Ele disse que ia me dar 10 reais se eu mordesse aquelas pimentas vermelhas, sabe? E eu, como também sou competitiva, mordia a pimenta. Mas meu tio, assim, ele não mora na mesma cidade que eu. E nesse momento ele estava na mesma cidade que eu. Então eu mordi a bendita da pimenta e fui lavar minha boca, porque tava ardendo por caramba, gente. Fui lavar minha boca na pia. Fiquei assim na pia lavando a boca. Nesse minuto, nesse momento que fui lavar a boca, ele foi embora e voltou pra cidade dele. E não me deu 10 reais. Então eu guardei isso na minha memória. Porque eu era uma criança, sou uma criança inocente que mordeu uma pimenta, queria meu 10 reais e não recebi. Eu cresci contando isso pra todo mundo da família, contando que meu tio não me deu os 10 reais. E por algum motivo eu nunca também cheguei pra ele pra cobrar os 10 reais. Eu só contava a história. E todo mundo sabia a história. Aí quando chegou ontem, na véspera de Natal, esse espírito natalino, né? A namorada do meu primo, ela falou assim: Duda, eu vou cobrar seus 10 reais. Porque ela vem escutando essa história desde sempre também, que essa história é patrimônio familiar. E quando eu vi, ela realmente estava cobrando os 10 reais do meu tio. E tava uma roda de pessoas cobrando os 10 reais pro meu tio me dar os 10 reais. E ele, não me lembro dessa história, não me lembro dessa história. Só que tava tanta pressão que ele falou: toma aqui, vai os seus 10 reais. Aí eu peguei e falei, meu Deus, ok, tudo bem. Virei de costas, falei: meu pai, minha mãe, meu tio me pagou os 10 reais. Só que eu sou muito lerda, gente. Depois de um tempão que eu abri a nota, era 100 reais, 100 reais. Aí eu falei: meu tio, não, meu tio, não precisa de 100 reais, menino, não precisa disso tudo, não. E o povo: não, Duda, precisa sim, por causa dos juros, por causa da inflação. Ainda mais que você tinha 10 anos, né? Então 10 anos depois, aumenta um 0. E nessa hora meu tio já estava bebo. Então ele, não, fica com esses 100 reais, não sei o que lá. E agora estou aqui com o meu espírito natalino, ganhei 100 reais. Pra quem pensou que não ia ganhar presente de Natal, gente, é isso aí. Então lembre-se, gente, o espírito natalino resolve tudo. Obrigada, tio.